Boa noite, igreja. Graça e a paz. Amém? Queridos, nós temos trabalhado esse tema ao longo desse mês e eu só quero reforçar uma coisa aqui antes de começarmos a mensagem. Nós não estamos dialogando com a novela, nós apenas pegamos o título, o tema, para que a gente possa trabalhar aquilo que faz parte da nossa realidade, aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então nós já ouvimos do encantamento à realidade, o sair daquele encantamento da vida, enfrentar a realidade da vida. Semana passada nós ouvimos das frustrações que fazem parte da nossa realidade, fazem parte da vida da gente, mas como sair da frustração à conquista. E hoje o tema é da enfermidade à cura. Pedi ao pessoal da projeção jogar o tema da enfermidade à cura. Queridos, como nós elaboramos os temas, eu fiquei muito preocupado com esse tema. E eu brinquei com o pastor Marcos: pastor, vamos orar, porque na escala não caia o meu dia essa mensagem. E aí então, no meu dia caiu essa mensagem. Sabe por quê? Porque é preocupante falar sobre isso, falar sobre cura das enfermidades. E ao longo desses dias algumas pessoas já vinham olhar o tema: pastor, eu sei, mas como assim? Eu não estou enfermo, eu não tenho enfermidade nenhuma. A maior parte das pessoas da igreja não tem enfermidade, por que falar sobre isso? Ou se não, pastor, o senhor não tem medo desse dia encher de pessoas enfermas querendo sair curadas da igreja? Mas quando nós pensamos no início da humanidade, quando nós pensamos na criação, a queda, a desobediência do homem, todos nós ficamos sujeitos às enfermidades. Todos nós estamos constantemente sujeitos à enfermidade. E o que me chama a atenção é que não é apenas um tipo de enfermidade física, mas há enfermidade espiritual, enfermidade emocional, enfermidade moral, que nos assola a cada dia. Isso tudo então não tem nos alcançado e tem machucado o nosso coração, tem muitas vezes nos afastado das pessoas. Mas nós temos que entender que a enfermidade faz parte da nossa vida e nós vivemos um tempo extremamente enfermo. Cada dia surgem enfermidades novas, cada dia surgem sintomas novos, surgem coisas que os médicos não conseguem descobrir, que nós não conseguimos explicar, mas nós entendemos como enfermidade também da nossa alma. Mas o que me preocupa não é o fato de ser uma realidade, a enfermidade na nossa vida, mas é como nós reagimos diante das enfermidades, diante daquilo que nos assola, aquilo que nos assusta, aquilo que nos aflige. Qual é a maneira que nós reagimos? E aí eu trouxe algumas expressões que têm sido bastante usadas. Pode passar. São visões extremistas da nossa relação com Deus, que muitas vezes nós ouvimos ou muitas vezes nós já falamos. Na nossa relação com Deus, a nossa enfermidade diante de Deus, algumas afirmações que com certeza você já ouviu alguma delas. Por exemplo, não podemos pedir a Deus para que nos cure. Pastor, eu não posso pedir isso para Deus, Deus tem me dado tantas coisas, pedir para curar isso, eu não preciso. Não devemos orar: seja feita a tua vontade, sim, exijo a cura, ou eu determino a cura, eu determino a transformação. Enfermidade é vontade de Deus para a minha vida e tenho que aceitá-lo. Isso é vontade de Deus. Esse dia estava andando aqui no centro, um caminhão assim, escrito assim: é da vontade de Deus. E às vezes nós enfrentamos assim: Deus quis desse jeito, eu vou agora esperar só a minha morte. É castigo de Deus. Deus jamais se importa com a cura física, Ele quer é meu espírito puro. Importante é meu coração estar bem, não importa o meu físico. O diabo é o protagonista de todas as enfermidades. O crente não fica doente, pois doença é consequência de pecado. Vocês já ouviram alguma dessas afirmações? Sabe o que me preocupa? Que esses tipos de afirmações geram em nós enfermidades, feridas emocionais. Porque nós enfrentamos, nos deparamos com a enfermidade, nos deparamos com a nossa realidade, com a nossa fraqueza. E as pessoas vêm e dizem: olha, é consequência do pecado, a sua vida tem alguma coisa errada. Aí eu imagino: olha, eu já estou sofrendo a minha dor, a minha enfermidade,
ainda dizem que é um castigo de Deus para mim. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Se o próprio Deus está revoltado comigo, está me castigando, a quem eu vou recorrer? E aí nós temos que entender que essas afirmações estão todas erradas. Não podem fazer parte da nossa mente, do nosso coração, do nosso dia a dia. É claro que algumas delas fazem um certo sentido. Por exemplo, se nós escolhemos uma vida errada, totalmente longe da presença de Deus, isso vai acarretar algumas enfermidades na nossa vida. É óbvio que a vida de pecado vai gerar coisas simples da vida. A gente tem que entender que algumas fazem parte, sim, mas nós não podemos olhar todas elas, como diz aí, o diabo é o protagonista de todas as enfermidades. E queridos, o texto que nós vamos estudar nessa noite está lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 20, que fala exatamente da doença e a cura de Ezequias. E eu vou pedir para que você tenha paciência comigo hoje, aí evite dar risada quando eu trocar Ezequias por Neemias. Você entenda com uma só pessoa, tá certo? Porque eu não sei os outros pastores, mas eu prego antes para mim, para depois eu ir na igreja. Eu troquei toda hora Ezequias e Neemias. Então, se de repente, numa hora de uma motivação, eu falar, Neemias, você entenda como Ezequias, tá? Então, fique comigo aí. Mas a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na, a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Queridos, esse texto ele vem no contexto da vida de Ezequias, aonde mostra uma vida de um rei totalmente dedicado a Deus, um rei que vivia com inteireza de coração, com fidelidade para com Deus, um homem que temia o Senhor. E depois dessa revelação que a palavra nos traz, mostrando essa fidelidade, chega a notícia que Ezequias se encontra agora com uma enfermidade mortal. E aí então, a partir desse texto, começa um diálogo entre Deus e Ezequias, Deus falando com o profeta transferindo a palavra ao rei, o rei falando diretamente com Deus, exatamente sobre a sua vida, sobre a sua enfermidade. Quando ele recebe a notícia, bate um desespero no coração dele, ele vira para o canto da parede e começa a falar com Deus. E assim Deus começa a responder através do profeta, dando a ele a palavra. Queridos, é interessante pensar nisso, porque surge agora um diálogo entre Deus e um servo fiel que encontra-se com uma enfermidade mortal.
E aí a história vai correndo a história, e nós chegamos à conclusão que ela mostra exatamente a maneira que Deus curou este homem. E aí, a partir desse diálogo, quero aprender algumas coisas com vocês nessa noite. A partir desse diálogo entre o rei enfermo, Deus, e o profeta sendo usado como boca de Deus, para que possamos também aprender, diante das nossas enfermidades, como reagir para que alcancemos a cura do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é a realidade da enfermidade alcança a todos. Tira essa última parte. A realidade da enfermidade alcança a todos. Nós vimos aí que ele tem uma vida de fidelidade a Deus. No capítulo 18 ele vai dizer que ele era um homem que temia totalmente ao Senhor, porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi como o Senhor para ele onde quer que saía, lograva com êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O texto fala então no capítulo 18 que Ezequias era um homem totalmente temente a Deus, um homem que cumpria fidelidade, um homem que Deus estava com ele todos os dias. E chega a notícia então que o rei se encontrava doente. Queridos, a enfermidade assola qualquer um de nós. Não importa se é rei, se é súdito, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, não importa. A enfermidade alcança todos nós. E aí eu aprendo algumas coisas a partir dessa realidade. Todos somos sujeitos à enfermidade. E a segunda coisa, existem diversos tipos de enfermidade. Aqui o texto fala que era uma enfermidade mortal, mas algumas enfermidades não são mortais no sentido de nos tirar a vida, mas nos tira o direito de viver. Algumas enfermidades causadas por feridas emocionais, por relacionamentos não bem construídos, por escolhas erradas, por vida que nós temos levado o nosso dia a dia e tem gerado em nós enfermidades. E mostra exatamente isso, que enfermidade não é vontade de Deus para nós, mas é uma permissão de Deus. Deus permite a enfermidade, mas não é um sonho, não está no coração de Deus, não está na mente de Deus colocar em nós uma enfermidade. E é isso que me preocupa muitas vezes quando nós falamos, não veio por amor, veio pela dor. E aí Deus então colocou uma enfermidade nele. Queridos, não é assim. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus era que nos mantivéssemos puros como Adão e Eva naquele paraíso. Mas a partir da desobediência houve a queda, e com a queda as consequências dessa queda, e assim nos encontramos enfermos hoje. E aí então nós pensamos em dois caminhos. Diante da enfermidade nós temos dois caminhos a seguir, a escolher. Um deles, o primeiro deles é entregar-se por completo, esperando a morte, esperando a destruição do casamento, a destruição de uma amizade, a destruição dos nossos negócios. Esse é o primeiro caminho que você e eu podemos escolher, entregar-se por completo. O segundo caminho, escolhido por Ezequias, no versículo 5 diz assim: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele ouviu a oração de Ezequias e decidiu curar a vida daquele homem. Então quando Ezequias se coloca em oração diante de Deus, o pedido que ele faz é: Senhor, eu quero escolher o caminho da cura, eu quero escolher o caminho que as minhas feridas sejam saradas, que a minha vida seja transformada, seja renovada. E eu tenho certeza que o desejo do seu coração tem que ser esse também. Diante das enfermidades da vida, diante das situações complicadas que enfrentamos, o nosso coração deve estar apontado para a cura, para o desejo de continuar vivendo, continuar existindo, continuar se alegrando, continuar com o propósito de buscar a felicidade e não se entregar. E aí nós entendemos que a partir desse diálogo entre Deus e Ezequias mostra que escolheu o segundo caminho, lutar pela vida. Eu creio que é esse desejo que você tem que sair com o seu coração hoje, continuar lutando pela sua vida, pelas enfermidades que você tem enfrentado, lutando pela cura de cada uma delas. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a possibilidade da cura existe. No versículo 2 diz assim:
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. A possibilidade da cura existe. Me chama a atenção porque nós recebemos uma notícia ruim. Imagina a situação de Elias recebendo agora a notícia que ele estava com uma enfermidade mortal, que ele sabia que a vida dele estava chegando ao final, que a vida dele acabaria nesse momento. Mas ele começa então a recorrer a uma coisa interessante nesse texto. Já viu o que ele recorre? Ele começa a dizer assim: Senhor, ouve, eu peço, eu andei com fidelidade, eu andei em consagração, eu fui fiel cada dia da minha vida para com o Senhor. Me chama a atenção que Ezequias não faz essa oração apenas para que Deus se comovesse, ou que ele exigisse: Deus, peraí Deus, olha, eu vivi tudo correto, eu fiz o que era certo, eu andei com integridade na presença do Senhor, como que eu posso estar enfermo? Como que eu posso viver uma realidade assim? Eu que amo, eu que temo ao Senhor. Não foi nesse sentido que Ezequias orou, não foi nesse propósito que ele buscou na sua realidade de vida, no seu passado, tempos que ele viveu com fidelidade a Deus. Mas sabe qual foi o propósito pelo qual ele orou? Ele diz assim: Senhor, eu sei que ao longo da minha vida foi fidelidade, foi amor, foi compromisso da minha parte com o Senhor. Mas no capítulo 18, versículo 6, o texto diz: e assim era o Senhor com ele todos os dias. É exatamente isso que Ezequias está dizendo: Senhor, eu enfrento a enfermidade, eu me encontro numa situação enferma, mas eu continuo em fidelidade, eu continuo crendo que a cura é possível. E aí eu aprendo algumas coisas com a atitude desse rei. Que eu aprendo primeiro: a fidelidade de Deus em todos os momentos da vida. Primeira coisa que eu aprendo nessa oração, pode passar aí, é a fidelidade de Deus em todos os momentos da minha vida. Queridos, Deus está comigo na minha alegria, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas. Deus está comigo diante da derrota, diante do sofrimento, diante da enfermidade. Deus permanece ao meu lado sempre. Em todos os momentos Ele continua comigo. E é isso que nós temos que levar sempre no nosso coração, porque às vezes nós entendemos que Deus se afasta de nós, e é por isso que sofremos algumas consequências ruins. Mas não, Ele está conosco todo o tempo. A presença de Deus do nosso lado e a importância que temos para Deus, a importância que nós temos para Deus. Diante da enfermidade, muitas vezes a solidão nos abate, a tristeza vem, porque sentimos os amigos nos se afastando, a família desistindo de nós, as pessoas já não estão preocupadas com a gente, já não somos mais chamados para eventos da família, porque nos encontramos com algum tipo de enfermidade. Mas Deus continua mostrando o valor que nós temos para Ele. Isso nós jamais temos que perder de foco da nossa vida. Sempre olhe da maneira que Deus olha para você, da maneira que Deus quer que você seja. Não fique achando porque as pessoas criticam, porque as pessoas colocam barreiras, porque as pessoas acusam de alguma coisa, mas saiba que Deus permanece do seu lado. É assim com a vida de Jó, não é? Jó, quando se encontra enfermo, se aproxima dos 3 amigos dele e começa a falar: Jó, é vida de pecado. Olha, Jó, vida de pecado. Confesse o seu pecado. Chega a mulher dele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba com essa dor, acaba com esse sofrimento. E parece que as pessoas têm prazer na nossa dor, e assim a maneira que olham para a gente muda. Mas Deus continua mostrando a importância que nós temos, a certeza que Deus ouve o nosso clamor. Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés, Deus fala as seguintes palavras a Moisés: Moisés, eis que ouvi o sofrimento do meu povo, e ouvi o seu clamor, e eis que desci para libertá-los. Deus, Ele vê o nosso sofrimento, Deus conhece a nossa dor, e Deus ouve o nosso clamor. A disposição de Deus em nos ajudar. A palavra diz que Deus está com a mão estendida, pronto para nos abençoar, pronto para transformar a nossa história. Isso é o que eu aprendo diante da atitude do rei.
E o que isso me traz como realidade? Primeiro, a cura é possível sempre. Se Deus está comigo, se a fidelidade permanece, se Deus continua olhando da mesma forma para a minha vida, se Ele prevalece com fidelidade na minha vida, por que eu acho que a cura não é possível? Porque eu acho que aquele meu problema não pode ser solucionado? Por que a minha enfermidade não pode ser sarada? Buscá-la é necessário. Buscar é necessário. Exatamente isso que Ezequias faz. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: busque constantemente a cura da sua enfermidade. Não desista diante da primeira etapa. Não desista diante do primeiro desafio. Continue a lutar pela cura da sua enfermidade. E também, o desespero deve gerar esperança. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Parece que bateria o desespero tremendo no coração de um homem quando ele ouve a notícia que ele iria morrer. Mas eu imagino assim, que Ezequias naquele momento falou: olha, morrerei. Então não é presente, é futuro. Então significa que há vida. E quanto à vida há esperança. E quando há a presença de Deus, esse desespero do meu coração não pode permanecer, mas precisa gerar em mim uma esperança que aquilo vai ser transformado. Queridos, isso é fundamental na nossa vida. E aí então a possibilidade da cura existe. E uma terceira coisa que eu aprendo nesse diálogo entre Deus e Ezequias é que o propósito da vida prevalece. O propósito da vida prevalece. Nós não fomos feitos para morrer. Você e eu não fomos feitos para morrer. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e como característica da sua imagem e semelhança, nos fez seres imortais. A morte entrou como a consequência da escolha do homem. Então foi um acidente na história a morte fazer parte da nossa vida. Então temos que entender que a vida é o propósito de Deus para a gente. E eu ouvi uma frase, eu li, porque se eu tivesse ouvido ia ser primeiro importante, segundo ia ser complicada a religião, de Steve Jobs, que diz o seguinte: quando recebi a notícia que teria poucos anos de vida, entendi que seria o tempo que teria para continuar criando. Quando recebi a notícia que teria poucos anos de vida, entendi que eram os anos que eu teria para continuar criando. A certeza que foi criado para a vida, não foi criado para esperar a morte, para se preparar para a morte. E é exatamente isso que Ezequias mostra aqui, que diante da enfermidade não pode existir o desespero. Por quê? Porque o propósito da vida sempre vai prevalecer. E aí nós entendemos quando ele fala: põe em ordem a tua casa. Você vai continuar vivendo, você vai continuar tendo seus dias. Prepara tudo na sua casa, deixa tudo em conformidade, deixa tudo arrumado, ajeitado. E queridos, não é no sentido arruma a sua morte, prepara o seu caixão, compra lá o seu plano. Não é isso que está dizendo. Continue a reinar, continue a colocar em ordem o seu reino, continue a colocar ordens no seu reino, continue a sonhar, continue a viver. E muitas vezes as enfermidades da vida tiram de nós o direito de viver, o direito de sonhar, o direito de construir algumas coisas. Quantas feridas emocionais nos fazem travar? Quantas feridas espirituais têm machucado, têm ferido a nossa vida? Quantas feridas a partir do nosso relacionamento, das nossas escolhas, têm mostrado que nós não somos mais, temos mais o direito de viver, mas simplesmente esperar que as coisas venham abaixo. E aí uma frase de C.S. Lewis: na doença Deus grita conosco. Na doença Deus grita conosco. Deus, Ele grita com a gente. É na hora da dor, na hora do sofrimento. Uma vez eu já falei isso aqui, que é uma oração feita num campo de batalha é muito mais fervorosa do que qualquer oração feita durante um culto. É diante da luta, é diante do desafio, é diante da realidade da vida que a nossa oração se torna mais fervorosa. É por isso que nós devemos orar diante de Deus por nossas enfermidades, porque muitas vezes nós transferimos a oração para o outro.
Olha, pastor, ora por mim. Eu oro, que ele é meu papel. Deus me colocou como sacerdote. É o seu papel interceder por outros, porque você também é um sacerdote diante de Deus. Mas nada melhor do que eu falar das minhas feridas. O texto deixa claro que Ezequias recebe a notícia e ele vira para o canto da parede e começa a falar com Deus. Começa a falar. E Deus fala então que ouviu a oração. E o texto diz que Ezequias chorava muitíssimo. Sabe por quê? Porque a dor que ele sentia não era a enfermidade de Isaías, não era a enfermidade do seu povo, mas era a sua própria enfermidade. E na sua enfermidade, então, Deus grita para com ele, para que ele colocasse a sua casa em ordem, para que ele colocasse tudo na sua devida maneira. E queridos, a doença primeiro me ajuda a lembrar da morte. A doença me ajuda a lembrar da morte. Pastor, o senhor disse que não fui feito para morrer, mas a doença me lembra da morte. Lembra a nossa limitação. Porque já parou para pensar como nós somos um sentimento de eternidade? Nós achamos que nós podemos todas as coisas. Muitas vezes adiamos nossos sonhos. Daqui a um tempo eu vou fazer isso, daqui a um tempo eu vou restaurar meu casamento, restaurar minhas amizades, reconstruir a minha vida financeira. Daqui a um tempo. E aí nós pensamos que nós somos eternos e essa vida aqui é eterna. Hoje eu estava no supermercado, e aí tinha um rapaz, uma moça atrás de mim. Bem na hora que chegaram perto de mim assim, eu escutei ele falar: sabe uma coisa, eu não sei se é certo, mas depois que eu fiquei doente, hoje eu não guardo nada na poupança mais. Vai que eu morra. Aí a moça toda tentando consolar, seria usado no seu velório. Teria um velório digno, pelo menos. Mas já parou para pensar que nós temos um sentimento assim, que parece que nós somos eternos e não nos deparamos com a morte? Parece que a morte não faz parte da nossa realidade. E Eclesiastes 7 tem um dos textos mais difíceis de serem lidos na Bíblia. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque a casa onde há banquete, nós esquecemos a realidade da vida. Mas onde há luto, nos deparamos com a nossa realidade. E aí diz assim: e o homem avalia a si mesmo. O homem reflita sobre a sua vida. E a segunda lição faz com que pensemos com seriedade sobre Deus e a nossa eternidade. A enfermidade traz a nós uma consciência da minha relação com Deus. Como anda a minha relação com Deus? Como anda a minha vida? Será que as enfermidades que eu sofro é pelas escolhas que eu tenho, pela maneira que eu me afastei de Deus, por eu ter sido desobediente a Deus? Por que será? E o que será da minha vida se eu morrer agora? Qual será o destino da minha alma se eu perder a minha vida agora? Queridos, a enfermidade nos traz essa consciência que nós somos limitados e Deus é ilimitado. Ajuda-nos a nos equilibrar e a nos humilhar. Ajuda-nos a nos equilibrar e a nos humilhar, e ajuda a testar a autenticidade da religião do homem. Qual a religião que é sua? Qual é a sua fé? É diante da enfermidade que a minha fé vai ser realmente confirmada? Ou eu vou abandonar todos os preceitos e princípios que eu tenho em relação a Deus? Quantas pessoas nós conhecemos que amaldiçoam a Deus diante da sua enfermidade, lamentando que Deus está permitindo que aconteça com a sua vida? E aí nós entendemos que a enfermidade que nos assola vai mostrar exatamente a autenticidade da nossa fé, da nossa religião, da maneira que eu creio nesse Deus. E eu tenho a certeza que o propósito da vida vai prevalecer. Mas tem algumas obrigações especiais impostas pela enfermidade na nossa vida. Primeiro, uma real preparação para nos encontrar com Deus. Uma real preparação para nos encontrar com Deus. Queridos, seja qual for o tipo de enfermidade que estamos vivendo, nós precisamos sempre ter consciência: como eu estou me preparando para o mais importante da minha vida, o momento mais importante da minha história, que é o meu encontro com Deus. Segundo, aprender a confiar em Deus e crer nos seus milagres. Aprender a confiar em Deus e crer nos seus milagres. E por último, valorizar mais os nossos relacionamentos. Valorizar mais os nossos relacionamentos. Eu vi uma entrevista do ex-jogador Romário,
e ele falando da sua realidade de vida hoje, tendo uma filha com síndrome de Down. E ele fala então que a partir do nascimento, ele coloca o dia do nascimento da sua filha como o dia mais importante da sua vida, porque ali ele começou a olhar diferente para as pessoas, ele começou a valorizar a sua vida, a amar profundamente a sua esposa e poder ver o que realmente tem valor na vida. É diante dessa realidade da vida, queridos, que nós precisamos entender, que nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos. Porque muitas vezes, quando nós estamos tudo bem, nós não entendemos a importância das pessoas na nossa vida. Nós esquecemos dos nossos pais, nós esquecemos dos familiares, nós esquecemos dos irmãos da igreja, nós esquecemos de pessoas que nos ajudaram no passado. Porque agora eu alcancei o sucesso, eu alcancei a estabilidade financeira, eu estou bem na minha vida, por que me importar com as pessoas? Por que me preocupar com o outro? Mas quando vem a enfermidade, é hora que eu reconheço a importância das pessoas na minha vida. Mas olha, toma cuidado, porque muitas vezes a maneira que eu entendo a importância das pessoas na minha vida é quando elas se afastam de mim. É quando diante da enfermidade, elas já não estão mais do meu lado. E talvez seja tarde demais para poder voltar e reconstruir os nossos relacionamentos. Então, diante da enfermidade, eu preciso entender que o propósito da vida prevalece. Eu preciso, enquanto viver, andar com Deus, intimidade com Deus. Enquanto viver, crer nos milagres de Deus. Enquanto viver, valorizar mais os meus relacionamentos. Valorizar mais as pessoas ao meu redor. É interessante esse texto, quando Ezequias, quase saiu de Elias, Ezequias faz a oração, o texto fala, Isaías nem tinha saído do centro da cidade, veio a palavra do Senhor. Então Isaías estava com outro rumo, uma outra direção, e Deus traz de volta, e ele se torna importante, quando ele traz a notícia e fala, que ele seria curado, ele seria curado. E como é bom ter pessoas do nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo, mostrando que o propósito da vida sempre vai prevalecer. É diante de uma enfermidade na minha relação conjugal, é uma enfermidade diante da minha vida financeira, uma enfermidade espiritual, emocional, seja qual for a área, alguém do meu lado me apoiando, alguém me apoiando de uma maneira correta, alguém me dando palavras de ânimo, é fundamental para a nossa vida. E por último, diante desse diálogo entre Deus e Ezequias, eu aprendo a quarta lição: a ação de Deus diante do clamor pela cura. Qual foi a ação, a reação de Deus quando Ezequias vira para o canto da parede e clama ao Senhor, coloca diante de Deus a confiança que ele tem em Deus? Quando você lê os evangelhos, começa a ler os evangelhos nessa perspectiva de pessoas enfermas que procuraram Jesus, pessoas enfermas que foram até a presença de Jesus. E perceba como Jesus valorizou a vida dessas pessoas, como Jesus olhou nos olhos dessas pessoas. Mesmo quando a multidão apertava e empurrava, mesmo quando a multidão estava do lado de Jesus, não permitindo que ele olhasse ao seu redor, ele sente alguém tocando nas suas vestes, sente que dele sai poder, ele para naquele momento, ele olha e pergunta: quem me tocou? Quem encostou no meu manto? E aí então os discípulos: Senhor, está todo mundo empurrando, como nós saberemos quem tocou? E aí ele olha uma mulher e fala: Senhor, eu toquei, fui eu que toquei. E aí então o Senhor olha para ela e fala assim: olha, vai que a tua fé te salvou. Aquela mulher recebe a cura por completo, aquela mulher é restaurada por completo. E queridos, a restauração dela não é apenas uma restauração física, a enfermidade não era apenas uma enfermidade física, mas por consequência da sua enfermidade física, aquela mulher tinha enfermidades emocionais. Só para você entender, a nação morava dentro de uma cidade, e ela tinha que morar longe deles, afastada deles, porque qualquer pessoa que tocasse nela seria considerada impuro. Imagina então alguém que as pessoas não podem tocar, as pessoas não podem abraçar, as pessoas não podem ser vistas juntas, porque simplesmente vão ser considerados impuros. E aí como era a ferida emocional daquela mulher? Feridas espirituais. Aquela mulher não poderia entrar no templo, aquela mulher não poderia buscar a presença de Deus, aquela mulher era rejeitada pela religião. E aí então ela não tinha os relacionamentos,
não tinha uma espiritualidade para que ela pudesse frequentar o templo. E aí quando Jesus cura aquela mulher, Ele cura primeiro as feridas emocionais, restaurando os relacionamentos. Agora curada, purificada, ela poderia voltar para casa e receber um abraço dos seus familiares. Jesus cura as feridas dos relacionamentos, manifesta o perdão divino e restaura a dignidade humana. É dessa forma que Jesus responde ao clamor daquelas pessoas que procuravam diante da enfermidade, curando, restaurando os relacionamentos, curando as feridas emocionais, espirituais, manifestando o perdão divino. E aqui, nesse texto, nós encontramos então a Deus curando primeiro as feridas emocionais de Ezequias. O texto anterior fala que Ezequias então não se prostrou diante do rei da Síria. Agora imagina um rei o tempo todo sendo desafiado pelo seu inimigo, sendo todo o tempo menosprezado pelos seus inimigos, pelos seus adversários, e quanto medo gerava no coração desse homem, quanta insegurança. E Deus promete: olha, eu vou entregar o rei da Síria nas suas mãos, eu vou curar suas feridas emocionais, trazendo nas suas mãos o rei da Síria. E queridos, quantas vezes nós enfrentamos diante da enfermidade, a cura mais difícil é a cura da nossa alma, é a cura dos nossos traumas, é a cura das feridas que nós vamos trazendo ao longo da vida. E são nessas áreas que nós precisamos ser tratados. Já viu como nós temos medo de abrir nosso coração para as pessoas? Como nós temos medo de falar das nossas enfermidades para as pessoas? Porque nós não queremos parecer fracos, nós não queremos parecer que nós estamos com medo de alguma coisa. Mas o texto mostra que Ezequias clamou diante de Deus e Deus respondeu essa ação, prometendo a fidelidade e presença e dando-lhe mais 15 anos de vida, com um propósito de continuar reinando. E chama a atenção a maneira que as suas feridas são curadas. Ele fala então: tomaram-na e puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Tomai uma pasta de figos. Ele usa de meios naturais para curar as suas feridas, para curar a sua enfermidade. Meios naturais. Mas o grande erro nosso, sabe o que é, queridos? É uma esperança sobrenatural. Os céus se abrirem e anjos descerem, manifestar uma grande luz, um grande terremoto, e aí acontecer a cura das nossas enfermidades. Mas o texto deixa claro que, olha, vai lá, pega as folhas de figo, traga aqui, coloca sobre a enfermidade e ele vai ser curado. Algumas feridas emocionais não precisam o céu se abrir para que possa acontecer. Basta você vencer o seu orgulho, ir até as pessoas e abraçá-las, ou deixar ser abraçados por elas. Você deixar que o relacionamento machucado, ferido, seja reconstruído a partir de um abraço, um meio natural. Ou mesmo nossas enfermidades físicas, tomar os remédios necessários, procurar o especialista, procurar cuidar melhor da nossa saúde, cuidar melhor da nossa alimentação. São conselhos aí que nós recebemos todos os dias, meios naturais. Mas graças a Deus que Ele também faz meios sobrenaturais para curar as feridas. E talvez você não tenha compreendido o meio sobrenatural em algum momento da sua história, quando você tinha um problema com alguém e de repente encontra essa pessoa num outro lugar que jamais encontraria e fica sozinho naquela sala e tem a oportunidade de restaurar um relacionamento. Forma sobrenatural, mas Ele vai continuar agindo por aquilo que é o natural. Queridos, para concluir, Ele diz assim: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Essa palavra diante da enfermidade, que Deus fala para a gente: põe em ordem a tua casa. Diante da enfermidade, eu não vou dizer: já não tem jeito mais, já não há esperança, tudo se acabou, tudo se perdeu, tudo deixou de ter valor para mim, agora eu vou apenas esperar a morte. Vou esperar a morte, vou esperar o fim do meu casamento, vou esperar o que vai acontecer na vida do meu filho, deixa que a vida ensine para ele. Eu vou deixar que isso passe. Não, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa.
E aí eu aprendi duas coisas. A vida tem que continuar. E a primeira delas é: a enfermidade é uma realidade possível. A enfermidade é uma realidade possível a todos nós. Mas a cura é uma possibilidade real. Mas a cura é uma possibilidade real. Quando esse texto termina, é lançado um desafio. Ezequias olha para o profeta e fala: Isaías, me diz uma coisa, como que eu posso ter certeza que Deus vai me curar mesmo? É o medo que nós sairemos aqui nessa noite. Eu ouvi a palavra de Deus dizendo que as minhas feridas vão ser curadas, que a vida prevalece, que Deus Ele ouve o meu clamor, que Deus age diante do meu clamor. Mas, pastor, qual é o sinal que eu vou sair desta noite aqui, na certeza que a minha vida, as minhas enfermidades serão curadas? É exatamente essa questão, essa dúvida que Ezequias levanta para Isaías. E aí o profeta olha para ele e fala assim: está vendo o relógio? Que ele antigamente tinha aquela madeira em pé. Está vendo esse relógio? Fala para mim, o que você quer que faça? Que a sombra que marca o tempo retroceda ou que ela se adiante? Aí então Ezequias fala: bom, ir para frente é fácil. De repente uma nuvem, uma coisa ali, retrocede. Tá bom, assim vai ser. E Deus faz daquela forma. Queridos, sabe o que Ele quer dizer com isso? Que Deus é o Senhor da história. Deus é o dono do tempo. Deus prevalece sobre todas as coisas. E por mais que a nossa vida seja limitada, que os nossos dias sejam contados, que a nossa enfermidade pode nos levar à destruição, mas Deus continua a ser o Senhor da história. Cabe a Ele adiantar o tempo ou retroceder. Cabe a Ele aumentar os nossos dias ou diminuir os nossos dias. Cabe a Ele mostrar o poder que Ele tem, o valor que Ele tem para com cada um de nós, sobre cada um de nós. E é exatamente esse o sinal que devemos sair dessa noite. Que o tempo, a história, pertence a Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Não há algo que o ser humano coloque diante de Deus que Deus não possa prevalecer, que Deus não possa ser o Senhor de todas as coisas. E é essa a resposta que Ezequias recebe. E Deus fala para ele: Ezequias, eu continuo sendo o Senhor da história, e eu continuo a ser o Senhor da sua vida. E a cura acontece sobre a vida de Ezequias, e assim também a cura acontece sobre a nossa vida, a partir do momento que eu reconheço que Deus é o Senhor da história. Cabe a Ele aumentar ou diminuir, a acrescentar ou tirar, mas o que eu tenho que entender é que Deus prevalece sobre mim. Pedi para o Ministério de Louvor vir à frente. Iríamos cantar uma outra música, mas eu quero cantar de novo: Deus é fiel. Deus é fiel, com aquela frase que diz que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim as promessas que Ele mesmo sonhou para mim. Vamos colocar em pé. Eu quero convidar você de uma forma especial nessa noite a trazer à memória as suas enfermidades, seja qual for, seja na área espiritual, na área moral, na área física, emocional, seja qual for a área. Eu quero que você saia daqui com essa convicção que Deus é o Senhor da história. Ele não permitirá que venhamos enfrentar a morte antes que Ele cumpra em cada um de nós as suas promessas. Toda palavra de Davi, Deus é fiel.
você para fazer isso essa noite. Para que você saia do seu lugar, venha à frente, para que juntos nós clamemos ao Senhor. E esse Deus que é o Senhor da história, continue a nos fortalecer, continue a ministrar essa cura. Seja qual for a ferida que nós temos, sejam feridas, enfermidades na área moral, espiritual, seja na área emocional, seja qual for a área que nós nos encontramos enfermos. Eu quero convidar você, assim como Ezequias clamou diante de Deus, a fazer isso nessa noite, a dar esse passo de fé, de vir aqui à frente e clamar a Deus, enquanto nós continuamos a cantar: Deus é fiel para cumprir sobre nós as suas promessas. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois eu sou nele, somente nele meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Creia nisso, declara de Deus. todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois eu sou nele, somente nele o meu coração. Seus olhos e coloque sua vida de Deus. Fala com Deus de uma forma pessoal, como Ezequias falou. Coloque diante dele aquilo que é a sua enfermidade, aquilo que você necessita, a área que você necessita ser curada nessa noite. Pai, nós ouvimos da tua palavra nessa noite, a partir, a Deus, de um fato, Deus, real, de um diálogo, a Deus, entre o Senhor, ó Pai, por intermédio do profeta, Deus, assim, com o rei Ezequias. E a partir desse diálogo, ó Deus, nós compreendemos algumas verdades para a nossa vida, ó Pai. Nós entendemos, ó Deus, que a enfermidade pode alcançar a qualquer um de nós. Todos nós somos sujeitos às enfermidades. Existem diversos tipos de enfermidades, ó Deus, sejam elas mortais, ó Pai, sejam elas espirituais, emocionais. Há várias enfermidades que têm, ó Deus, nos incomodado ao longo dos nossos dias, ó Pai. Nós todos estamos sujeitos a elas, ó Deus. Pai, nós aprendemos também, ó Deus, que a prova, ó Deus, que o Senhor cura, que o Senhor manifesta a graça, que o Senhor é aquele Deus perdoador, Deus restaurador. Ó Deus, a cura é possível, ó Deus. E nós aprendemos, ó Pai, nesta noite, que o propósito da vida prevalece. Nós entendemos também, ó Pai, que, ó Deus, a ação do Senhor diante do nosso clamor é curando primeiro, Deus, as feridas emocionais, as enfermidades emocionais que temos levado ao longo de nossas vidas, ó Deus, ao longo de nossa história. Nós aprendemos que há sim, Deus, a cura física, e para isso, ó Deus, o Senhor usa, ó Pai, de meios naturais ou de meios sobrenaturais, ó Pai. E assim pedimos, ó Deus, seja qual for a enfermidade que estamos vivendo, ó Pai, aquilo que cabe a cada um de nós, ó Deus, como atitude de um abraço, de um perdão, de uma reaproximação, de escolhas mais firmes na Tua presença, que cabe a nós. Nos dê a graça de poder escolher, optar por isso, ó Deus. Mas aquilo que cabe ao Senhor, ó Pai, aquilo que é uma cura, Deus, sobrenatural, aquilo que cabe somente ao Senhor é possível, ó Pai. Manifesta esta cura, Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós temos como sinal, como a certeza, Deus, que as nossas enfermidades serão curadas, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da nossa vida. Cabe ao Senhor nos prolongar os nossos dias, cabe ao Senhor abreviar os nossos dias, cabe ao Senhor, Deus, tratar das nossas feridas, restaurar as nossas vidas, ó Pai. Isso nós confiamos, e assim nós buscamos. Assim, Deus, como Ezequias
se acabar. Do marido, ó Deus, que já não há esperança no seu casamento. Ó Pai, dos pais, ó Deus, que têm enfrentado enfermidades por consequência dos seus filhos, que muitas vezes têm desistido dos seus filhos, ó Pai. Vidas que se encontram enfermas na sua vida financeira, ó Pai, na realidade financeira, que muitas vezes acham que as portas já não se abrirão. Ó Pai, nós cremos nos milagres do Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor veio para restaurar a humanidade, restaurar a nossa história, a nossa vida. E assim nessa noite nós clamamos pela cura sobre as nossas enfermidades. E o sinal que nós queremos sair dessa noite é na certeza que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Tudo está nas tuas mãos. E nós cremos, e nós cremos, e nós buscamos a tua presença em nome do Senhor Jesus. E como nós cantamos, que nós iremos, ó Deus, receber as tuas promessas, porque o Senhor não permitirá a nossa morte antes que cumpra em cada um de nós as promessas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, lava, Deus, o nosso, restaura a nossa alegria e põe em nós a determinação de acreditar que o propósito da vida prevalece e que o Senhor está do nosso lado. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Vamos dar um abraço que está do seu lado e fala para ele que Deus é o Senhor da vida dele. O Senhor é o Senhor da nossa história. Eu sei, eu não estava aqui, mas eu sei que o pastor Marcos que pregou da realidade, do encantamento à realidade, falou um pouco sobre, gente, não é para sair triste não, é para sair feliz daqui, que Deus vai manifestar a graça, o milagre dele. Eu creio que é esse o desejo do coração de Deus, que saímos daqui felizes nessa noite, porque nós receberemos a cura de nossas enfermidades. Então vou pedir primeiro que entre o cesto de oração, que façamos então a oração pelo cesto, em seguida nós terminaremos então ministrando o cântico. Nós já cantamos no início do culto, abraça-me Senhor. Vamos orar, eu sempre reforço, gente, que você esteja visitando a igreja, não é novo na nossa comunidade, você pode, chegando ao tempo, tem esse cesto de oração que fica ao lado esquerdo ali, à direita de quem entra. Tem uns papeizinhos ali, você pode preencher com pedido de oração, pode colocar nesse cesto. Nós oramos no final do culto e também o Ministério de Intercessão da nossa igreja leva para casa durante a semana, tem intercedido, tem orado por esses pedidos. Então faça isso, não perca esse privilégio de ter pessoas também junto com você orando diante de Deus. Vamos orar por esses pedidos e agradecer pelos milagres de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós reconhecemos a grandeza do Senhor, o poder, a misericórdia e a maneira que o Senhor age na vida de cada um de nós. E assim temos a certeza, ó Pai, que as nossas feridas serão saradas, serão curadas, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E assim também acho que o Senhor quer colocar esse cesto, Deus, com esses pedidos de oração, para que em nome de Jesus, cada pedido colocado nesse cesto seja lançado diante do altar do Senhor nessa noite, para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor também manifeste a graça, manifeste o milagre, manifeste o poder, a intervenção do Senhor, Pai, sobre as vidas que estão escritas nesses papéis, os pedidos que foram feitos, os milagres que são esperados, e que em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja tenha motivos ainda maiores para Te louvar, para testemunhar, para testificar, Deus, da ação do Senhor, pelos milagres realizados. Nós colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Deus a bênção do Senhor sobre o ministério de intercessão da nossa igreja, dando a cada pessoa, a cada integrante desse ministério, a unção, a ousadia, a direção, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor sobre suas vidas, ó Pai, para que os ensine a orar, ó Deus, interceder, clamar, e que elas também possam ter, Deus, a certeza dos milagres do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos pela mudança da nossa vida, pela mudança da nossa história, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então vamos cantar encerrando esse culto. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar nos braços.
comprado pelo sangue precioso de Jesus. Nessa alegria, nessa certeza do abraço de amor do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito desse Deus maravilhoso, nosso Pai, e o poder, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Opere as curas que Ele já tem preparado, já está operando na tua vida, hoje e para todo sempre.